Olá, 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 pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu curso. Eu sou a professora Marcele Tazocco, professora e coordenadora da segunda fase de penal aqui do meu curso, e estou aqui hoje com vocês para recalcularmos a rota. O nosso objetivo na aula de hoje é tentarmos entender o que aconteceu de errado para que você não conseguisse a aprovação, não conseguisse ali a pontuação mínima desejada no exame 45 e entendermos o que devemos fazer para o exame 46. Então, o nosso objetivo aqui é trazer uma estratégia de estudo, entender a princípio o que aconteceu de errado e traçarmos uma estratégia de estudo para que vocês possam aqui, enfim, obter a aprovação na segunda fase da prova da OAB e terem a carteira em suas mãos. Então, vamos primeiro entender o que aconteceu com o exame anterior, o que houve de errado. Independente da área que você estava, independente da área que você veio, você pode ter vindo de uma outra área, você pode ter vindo da área penal mesmo, é importante entendermos onde foi que você errou. Para quê? Para que você possa assimilar, entendendo o que aconteceu, se acolher o seu sentimento, que no final das contas gera uma frustração, e por fim, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima efetivamente, tá bom? Então, é muito importante que você faça esta análise para você conseguir traçar uma nova jornada, trabalhar como sendo uma nova jornada efetivamente, porque muitas vezes a gente acaba embolando os estudos, não passei, eu vou voltar a estudar, mas sem entender o que aconteceu de errado no exame anterior, sem entender o que deixou de ser feito, onde foi que nós tivemos um problema para podermos corrigir e aí sim obter a aprovação. Então esta análise do que foi feito e do que pode ser melhorado é extremamente importante nesse momento. Eu sei que o sentimento, muitas vezes de frustração, de derrota, ele nos impede de caminhar. Mas a gente está aqui para isso, para te ajudar a entender, a acolher e a voltar a estudar, tá? Porque quanto mais cedo você consiga voltar a estudar, mais cedo você vai conseguir aí obter a sua aprovação, ok? Então, vamos começar aqui entendendo o que foi que aconteceu, tá? Então, a gente está aqui nessa estratégia de estudo na aula de repescagem de penal. Mas, obviamente, não precisa necessariamente você ter vindo de uma segunda fase de penal. Você pode ter vindo de uma outra área. Isso vale para qualquer situação, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Depois que a gente entender, depois que você conseguir assimilar e entender o que aconteceu, vou mostrar para vocês como que vai funcionar a nossa segunda fase em penal. Se você já estava em penal e está vindo de um outro curso, por exemplo, você vai entender como funciona a nossa segunda fase em penal. Se você estava em uma outra área, em um outro curso também, vai entender como funciona a nossa segunda fase do meu curso em penal. E se você estava simplesmente em outra área, vai entender como funciona a segunda fase de penal, ok? Então, bora lá para entendermos aqui o que houve, o que aconteceu, o que houve de errado, o que deu errado no exame anterior. Então, pontos importantes que vocês devem analisar. Eu não posso responder por vocês, evidentemente, vocês vão ter que fazer essa análise aí, como se a gente estivesse fazendo aqui uma sessão de terapia. É uma análise, eu vou colocar pontos importantes para vocês, vou fazer algumas perguntas, essas 3 perguntinhas, e vocês vão ter que ali responder. O que eu sugiro? Sugiro que vocês coloquem essas perguntas e respondam essas perguntas num caderno, para que vocês possam efetivamente entender, porque às vezes a gente pensa, ah tá, deve ter sido isso, mas acaba não registrando. O nosso cérebro não registra esses pontos que nós tivemos de falhas, de erros. Então é importante que a gente registre de alguma forma, até para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer e mudar efetivamente o que foi feito de errado, tá bom? Então o que a gente vai tentar entender aqui? Quais foram as minhas falhas? Onde que eu errei? O que eu fiz de errado? Eu estudei pouco? Eu não fiz os simulados? Eu não organizei o meu tempo? Eu não consegui fazer as marcações de VAD? Eu não consegui entender as aulas? Onde foi que você falhou? Isso é importante de você entender, para quê? Para que você possa criar nessa nova jornada um roteiro de estudo. Então você vai falar, bom, se o meu erro, se a minha falha foi com relação à organização, à administração do tempo, vou começar a fazer os simulados organizando o tempo. Se o problema foi que você não fez simulados, então você vai começar a partir de agora
realizar os simulados todas as semanas e mandando para correção. Se a falha foi que você não estudou o suficiente, vamos criar uma estratégia onde você possa, que seja 40 minutos, 1 hora por dia, estudar um pouco. E assim, 1 hora por dia, gente, traz aquela ideia da própria academia, né? Ah, eu faço academia todos os dias. Sim, por isso você vai obter ali o seu resultado, né, com relação à atividade física. A ideia é a mesma. Então você estabelecer 1 hora, 40 minutos de estudo para que você possa conseguir aí galgando aos poucos. Se para você é extremamente pesaroso ficar sentado 40 minutos, 1 hora, vamos começar devagar. É exatamente igual à ideia da atividade física. Vamos começar devagar. Então faça 30 minutos, comece 20 minutos lendo alguma coisa, depois aumente para 30 minutos. Se você fizer isso todos os dias, ao final de um mês, vejam que a gente tem um tempo para a segunda fase. Ao final de um mês, você já está ali conseguindo fazer 1 hora de estudo por dia. Se você entender que este é efetivamente o seu problema, vai te facilitar bastante. Essa crescente na sua rotina vai te ajudar. Mesmo que seja, ou por exemplo, eu não consigo ler, né, o conteúdo por 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. Então faça questões. Pegue questões anteriores das provas, da prova da segunda fase de penal e vá tentando responder. Vá fazendo questões, porque as questões elas te ajudam na hora de estudar. Seja com o VAD, seja sem o VAD, de preferência com o VAD, seja com uma doutrina. Já faça essa programação para que você possa aqui chegar no dia da prova apto a ficar lá 5 horas para fazer a prova, porque às vezes isso atrapalha também. Falar, eu não tenho essa concentração, eu não consigo me concentrar durante 5 horas. Então, se você fizer esse treino, você vai conseguir obter uma boa nota no dia da prova, porque você vai ter treinado e vai conseguir aí um bom resultado, tá? Então, você precisa entender qual foi a sua falha, onde você errou. E pode ter sido, gente, de qualquer tipo de falha. Não me dediquei o suficiente, não fiz os simulados, não estudei, não assisti às aulas, qualquer que seja a sua falha, agora é a hora de você recalcular a rota e é a hora de você efetivamente traçar uma nova estratégia para que você possa obter a aprovação na segunda fase, ok? Então, primeiro ponto, identificar as suas falhas. Segundo ponto, entender quais foram os temas que você teve mais dificuldade. Eu não entendi a parte de teses defensivas, eu não entendi a parte de peças, eu não entendi a parte de questões processuais, de questões de direito material, eu não entendi determinado ponto do direito penal, determinado ponto do direito processual penal, eu não entendi a parte que envolve ali as legislações especiais. Entenda e procure qual foi o tema que você teve maior dificuldade de compreensão mesmo, tá? É de compreensão. Não consegui entender de jeito nenhum, não consegui entender onde eu aplico, eu até entendia de certa forma a matéria, mas não conseguia saber como aplicar, não consigo desenvolver uma redação jurídica, não consigo colocar no papel aquilo que está na minha cabeça. Então tudo isso vai te ajudar a entender o que fazer daqui para frente. Bom, então esse é um ponto importante, você entender qual foi a sua maior dificuldade com relação aos temas mesmo. Então é uma questão, você sabe a resposta, mas não sabe colocar no papel, você não entendeu o que eles estão perguntando, você não consegue interpretar o enunciado, a pergunta, você não consegue entender a pergunta, você não consegue entender o direito penal, o direito processual penal, as peças. É importante que você faça essa análise de forma muito sincera, para que você possa, então, enfim, buscar o mecanismo para te ajudar. E aí a última pergunta é fazer uma reanálise da prova. E aí, vai colocar em itens o que você poderia ter melhorado. Então, por exemplo, você vai fazer o seguinte, você vai fazer a prova, vai pegar a prova de segunda fase e vai fazer uma reanálise. Puxa, isso aqui eu deixei passar batido. Puxa, isso aqui eu não consegui enxergar. Esse outro ponto aqui eu não entendi o que era para fazer. Tudo isso é importante para você colocar em itens, e aí muitas vezes, ao colocarmos esses aspectos em itens, essas dificuldades em itens, a gente consegue enxergar onde que você está com a maior dificuldade. Então é importante também você fazer essa reanálise da prova para entender qual foi a sua maior dificuldade, e aí às vezes
analisando a prova, você consegue entender o tema que você tem maior dificuldade. Se é na redação, se é na interpretação, se é na parte do direito penal, na parte do direito processual penal, na legislação especial, ok? Então, esses pontos são extremamente importantes e para a gente começar de uma outra forma, para que você obtenha efetivamente a aprovação na segunda fase, é de extrema importância que você faça essa análise com relação a essas perguntas. E aí escreva no papel, tá? Escreva no papel para você, porque muitas vezes quando a gente pensa, a gente não coloca para fora, a gente não externaliza. E às vezes a compreensão daquilo que não é externalizado acaba sendo uma compreensão mitigada, acaba sendo uma compreensão menor. Então, quando a gente externaliza, seja falando, você pode até falar se você quiser com o espelho, seja colocando no papel, facilita a sua compreensão e a própria absorção das suas dificuldades, para que você possa, então, buscar aí uma melhora, buscar a evolução, ok? Muito bem, pessoal. E aí, então, a gente vai trabalhar aqui nessa aula de hoje, como eu falei para vocês, a gente vai trazer um mapa, né, da área, falando um pouquinho a respeito da incidência dos temas no direito penal, da incidência dos temas do direito processual penal. Vou falar um pouco de fluxo processual para que vocês tenham uma visão geral da área. E aí, antes da gente começar a falar das peças, eu já vou trabalhar aqui um aspecto importante. Se você não trabalha, se você não veio do meu curso, eu quero que você saiba que nós trabalhamos aqui no meu curso com o seguinte ponto. Pra gente, o que vale são peças mestras. A gente trabalha com a técnica das peças mestras. O que significa isso? Nós vamos elencar aqui 4 peças, vou colocar 4 peças mestras e todas as outras 30, 20 peças da área eu vou vincular a essas peças mestras. Então, por exemplo, eu tenho como peça mestra petição inicial. Petição inicial pode ser uma queixa-crime, pode ser uma revisão criminal, pode ser um habeas corpus, um mandado de segurança, um incidente processual. Então, eu elenco as 4 e vou vincular as 4 peças mestras e vinculo todas as demais peças nessas peças mestras. E por que isso é importante? Porque você só vai precisar decorar a estrutura de 4 peças. Porque todas as outras peças no direito penal vão ser vinculadas a essas peças mestras, vão ter a mesma estrutura da peça mestra. Então você não precisa decorar 20 peças, 30 peças, 40 peças, 50 peças. Você vai decorar apenas 4. Isso é de um conforto gigantesco na hora que você está trabalhando as peças. Porque você não precisa falar, eu sei fazer tipo 40 peças. Não. Sabendo fazer 4 peças que são as peças mestras, e sabendo o momento processual para cada uma das peças, você consegue identificar a peça e fazer a estrutura da peça. No mais, o que você precisa fazer é rechear a peça, é entender tanto o direito penal como o direito processual penal para estabelecer ali as teses que envolvem teses preliminares, teses de mérito e teses subsidiárias, que são as secundárias de mérito, tá? Então a gente trabalha com essa técnica, que é a técnica das peças mestras. Por exemplo, a gente tem recursos. Dentro de recursos, eu vou ter ali a apelação, vamos colocar recursos sem juízo de retratação. Eu tenho a apelação, eu tenho os embargos infringentes de nulidade, os embargos de declaração, quando envolvem aqui o acórdão, eu tenho o recurso ordinário constitucional, o recurso especial, o recurso extraordinário, o agravo interno. Todos esses recursos, eles seguem a mesma estrutura de peça. Vai ter uma peça dupla, vai ter uma peça de interposição, uma peça de razões. Então a estrutura é a mesma para todas essas situações. Então é essa a ideia que eu quero que vocês tenham. Vocês não vão precisar decorar 30, 40 peças, vocês vão decorar apenas 4 estruturas de peça, porque todas as outras vocês vão conseguir aqui vincular as peças mestras. E o mais importante para saber quando será cabível cada uma das peças é saber o momento processual, quando a gente trabalha o fluxo processual, ok? E aí a gente vai trabalhar aqui, nesse momento, aqui a incidência do direito penal, das teses defensivas que a gente muitas vezes trabalha, é a incidência do direito penal. O que a FGV normalmente cobra quando ela traz aqui o direito penal, seja nas teses de mérito, seja nas questões? Então ela vai trazer
a lei penal no tempo. Nós temos muitas vezes questões que envolvem aqui a teoria da atividade, a retroatividade da lei mais benéfica, inclusive retroatividade da lei mais benéfica, na verdade. A gente tem abolicio criminis. Então a gente tem várias provas que foram trazidos esses temas. Então, por exemplo, na prova anterior, no exame 45, a gente teve uma questão que envolvia justamente esta ideia da irretroatividade da lei prejudicial, então, ou da retroatividade da lei mais benéfica. Então a gente tem aqui ou a teoria da atividade. A gente sempre vai ter uma questão ou outra trazendo os aspectos que envolvem a lei penal no tempo, que no fundo envolve aí a teoria da atividade, ok? Com relação ao direito penal, a gente tem bastante com relação ao fato típico. E aí, quando a gente fala de fato típico, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando da conduta, que pode ser dolosa, pode ser culposa, pode ser uma ação ou uma omissão, e se for uma ação pode ser dolosa ou pode ser culposa. Eu vou ter bastante informações, bastante teses que envolvam aqui o resultado, o nexo de causalidade e a atipicidade. Então, quando a gente fala de fato típico, é isso que nós estamos envolvendo. Nós estamos falando que as questões ou o próprio mérito podem buscar aqui algo que envolva a atipicidade da conduta, uma absolvição por atipicidade. Outro ponto também que as provas costumam trazer são as excludentes. Aqui, tanto as excludentes de licitude como as excludentes de culpabilidade. Se vocês forem pensar, para buscar teses absolutórias, porque na maior parte das vezes nós estaremos como advogados de defesa, então nós vamos buscar teses absolutórias. Então, na maior parte das vezes, para a gente buscar teses absolutórias, ou a gente vai trazer alegações de atipicidade, né, que envolve o fato típico, como eu disse anteriormente, até mesmo o erro de tipo, que envolve aqui a atipicidade, como excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. Então eu posso ter uma legítima defesa, um estado de necessidade, um estrito cumprimento do dever legal, um exercício regular do direito. No exame 44, nós tivemos na peça, a tese principal era de estado de necessidade putativo ou discriminante putativa, que é uma excludente de ilicitude. A discriminante putativa é aquela situação onde o agente, ele acredita que ele está numa excludente de ilicitude. Então, é imaginária, só ele acredita, mas ele acredita de verdade, que ele está numa legítima defesa, ou num estado de necessidade, ou no estrito cumprimento do dever legal, ou no exercício regular do direito. Então ele acredita, diante do cenário, que ele está numa excludente de ilicitude, e aí ele comete a conduta criminosa. Então, neste caso, nós vamos ter aqui uma excludente de ilicitude putativa. Putativo porque é imaginário, mas ela vai vir também desta forma, ou na própria excludente de ilicitude mesmo, real, né, que a gente fala quando a gente efetivamente está numa situação de excludente de ilicitude que leva à absolvição. A discriminante putativa, ela pode levar à absolvição caso não exista modalidade culposa. Porque se a gente for analisar o próprio Código Penal, a gente vai ver que nas discriminantes putativas, afastará o dolo, deverá ser afastado o dolo, e o agente vai responder por culpa, desde que exista modalidade culposa no Código Penal, né? O crime culposo precisa obrigatoriamente ter aí, estar expresso no Código, na legislação penal. Então isso tudo está no Código, isso tudo a gente vai trabalhar, a gente vai ver de forma mais tranquila, de forma mais detalhada, para vocês entenderem. O que eu quero trazer aqui para vocês, o que normalmente a banca traz nas provas de segunda fase de penal, tá? A gente pode ter também teses que envolvam a excludente de culpabilidade. A excludente de culpabilidade também pode gerar a absolvição. Então, se eu for buscar uma tese absolutória, eu posso trazer a excludente de culpabilidade. E aí, no fundo, a excludente de culpabilidade, ela vai ser o quê? Ou a inimputabilidade, que pode ser pelo fato do agente não ter sanidade mental. Pode até ser pelo fato de, na data do crime, já aconteceu, na data do crime ele ter menos de 18 anos, ou pode ser pela embriaguez completa, fortuita ou de força maior. Também pode acontecer, tá? Eu posso ter a excludente de culpabilidade como o erro de proibição. Quando o agente ele erra quanto àquilo que é proibido, ele não sabia que aquela conduta dele era proibida. Então ele está numa situação de erro de proibição. Ou então a gente pode ter aqui a coação moral irresistível ou obediência hierárquica, que vão afastar a culpabilidade também. E a gente vai poder trazer aqui a tese da absolvição para o nosso cliente, tá? Outra situação também que as provas normalmente trazem, concurso de crimes. Então, por exemplo, a gente teve no exame anterior, se eu não me engano, uma situação onde nós tínhamos o concurso material.
E aqui funciona da seguinte forma: quando você tem concurso material de crimes, que é aquela situação onde eu tenho mais de uma conduta gerando mais de um resultado, o que a gente sempre traz para vocês? Vocês vão ter que afastar, vocês estando, né, pelo lado da defesa, vocês vão ter que afastar o concurso material, porque no concurso material haverá a soma das penas e isso é prejudicial para o acusado. Então, todas as vezes que vocês tiverem concurso material, no caso como advogado de defesa, vocês vão tentar afastar o concurso material como? Trazendo para crime único, trazendo o princípio da consunção, que é aquele que o crime meio é engolido pelo crime fim, né, da consunção ou absorção. Buscar sair do concurso material para o concurso formal. Então, tudo isso são técnicas que a gente traz para vocês usarem quando vocês tiverem essa dica pelo enunciado. O Ministério Público denunciou ou o juiz condenou por concurso material, o que você vai fazer? Você vai afastar esse concurso material. Então, você vai fazer o quê? Você vai tentar buscar crime único, princípio da consunção, concurso formal ou crime continuado. Normalmente a gente trabalha dessa forma, porque o próprio examinador ele te dá dicas do que ele quer. Então, quando ele traz isso, para você afastar, você tem aqui uma outra jogada para poder buscar aqui algo benéfico para o seu cliente, ok? Ele traz também a teoria da pena. Teoria da pena, gente, nada mais é do que a ideia das penas, tá? Então a gente vai ter lá 3 espécies de penas. A gente tem a pena de prisão, a penas restritivas de direitos e a pena de multa. Na pena de prisão, se você estiver como advogado de defesa, o que você vai buscar para o seu cliente? Se ele estiver num regime, né, o Ministério Público denunciou ou o juiz condenou numa pena alta, você vai tentar baixar essa pena para buscar um regime mais benéfico, que pode ser o aberto ou o semiaberto. Você vai tentar substituir uma pena que era de prisão numa restritiva de direitos, ou então até mesmo suspender condicionalmente a pena. É aquilo que eu digo. Tem uma palavra, o que você vai buscar? Você vai buscar as outras possibilidades para favorecer o seu cliente. Se no próprio crime a pena é pena de prisão ou multa, o seu cliente vai preferir a pena de prisão ou a multa? A multa. Então você sempre vai trabalhar com a ideia de algo mais benéfico para o seu cliente. Isso é a teoria da pena. E aí a gente tem como incidência nos crimes em espécie os crimes contra a pessoa, que podem também ser crimes contra a vida, contra a integridade física, contra a liberdade individual, tudo isso é crimes contra a pessoa, tá? Você vai ter aqui os crimes contra a honra também, os crimes contra o patrimônio, contra a dignidade sexual. Eles gostam muito dos crimes contra o patrimônio, tá? Eles trazem bastante questões que envolvem os crimes contra o patrimônio. A gente também tem os crimes contra a dignidade sexual, que eles vêm trazendo, crimes de falsidades, né, e afins, crimes contra a administração pública, das leis especiais, lei de drogas, lei dos crimes hediondos, lei Maria da Penha e estatuto do desarmamento. E aí a gente tem também a LEP. A LEP também, mas eu coloquei a LEP, acho que no processo penal foi. Então, na parte de processo penal, eu coloquei também a lei de execução penal, ok? Então, a gente já vai. Então, esses são os temas de maior incidência da prova da segunda fase em penal. E aí você fala, puxa vida, eu não entendo essa parte do direito penal. Então essa é a sua maior dificuldade, a compreensão do direito penal. O direito penal, ele normalmente te leva ao mérito para absolvição, ou então a um mérito secundário para redução de pena. É esse o ponto importante com relação ao direito penal, ok? Esses são os temas de maior incidência. Evidentemente que tem outros temas. Nós já tivemos aí lei de organização criminosa, já tivemos lei de lavagem de capitais, tem outros crimes, obviamente, que são trazidos, mas esses são os de maiores incidências. Em processo penal, a gente vai ter quais incidências? Então vamos lá. A gente vai ter aqui a lei processual no tempo. Então a gente tem aqui a lei processual no tempo, que é diferente da lei penal no tempo, tá? Então a lei processual no tempo, ela tem a sua diferença com relação à lei penal no tempo. A lei processual no tempo é aquela do tempus regit actum, né, que a gente fala, ou seja, o tempo rege o ato, tá? Essa é a ideia da lei processual no tempo. A gente trabalha, ou seja, a lei processual vale no momento que ela entra em vigor. A gente não trabalha com a data do fato, do processo penal, a gente não trabalha com a data do processo. Ela entrou em vigor, ela vai começar a valer para o processo. A gente tem o inquérito policial, que é também um tema
que eles gostam de trazer, tá? Competência, então eu tenho competência, questões que envolvem a incompetência ou questões que envolvem qual é o juízo competente, provas ilícitas, prisão cautelar. Quais são as prisões cautelares? A prisão em flagrante, a prisão preventiva e a prisão temporária. Então, é isso que eles vão trabalhar quando envolve as prisões cautelares, e também a gente pode ter as medidas cautelares diversas da prisão, que são aquelas medidas que não vão restringir por completo a liberdade do acusado, como, por exemplo, recolhimento domiciliar noturno, recolhimento domiciliar nos dias de folga, tornozeleira eletrônica, fiança. Essas todas são medidas cautelares chamadas diversas da prisão. A gente tem também citações e intimações, eles gostam de trabalhar questão que envolve citação, principalmente se a gente tem ali ou em questões ou até numa resposta à acusação, eles vão poder trabalhar situações que envolvem a citação. E aí a gente tem, dentre as citações, a gente tem a citação pessoal, que é a regra no processo penal, a gente tem a citação por hora certa e a citação por edital. Essas são as 3 espécies de citação que nós temos no processo penal, ok? Temos as questões dos processos incidentais, que são os incidentes, por exemplo, de falsidade documental, incidente de insanidade mental, as exceções, que são meios de defesa indireta. Eu tenho as medidas assecuratórias, arresto, sequestro, hipoteca legal, que são essas questões incidentais. O juizado especial criminal, eles também gostam de trazer, principalmente quando envolve questões que podem confundir vocês com os outros procedimentos, porque o juizado especial criminal, o GCRIM, ele é o procedimento sumaríssimo. E ele tem as suas peculiaridades quando envolve a Lei 9.099, diferentemente dos outros procedimentos comuns, como o procedimento ordinário e o procedimento sumário. Então, quando essas peculiaridades do GCRIM, elas são bem diferentes, das situações do procedimento, dos outros procedimentos comuns, aí no caso eles gostam de pegar justamente nesses pontos. Nós tivemos aí no exame 44 uma apelação com base no artigo 82 da Lei 9.099 de 95, ou seja, era uma sentença no GCRIM e você tinha que entrar com uma apelação. Pontos de peculiaridade, pontos diferentes das outras áreas. A apelação, ela é fundamentada, a previsão legal é no artigo 82 da Lei 9.099 de 95. O endereçamento é para o juizado, do juízo ACOE, é juizado especial criminal. O endereçamento das razões na forma de saudação é turma recursal. E o prazo é um prazo único de 10 dias. Então, muda tudo com relação a isso, Se o prazo é de 10 dias, totalmente diferente do prazo no procedimento ordinário, no procedimento sumário, no júri. Então, por esse motivo, nessas diferenças eles gostam de trazer. Eles gostam de trazer questões que envolvam também a suspensão condicional do processo, que embora valha para todos os procedimentos, está previsto especificamente na Lei 9.099 de 95, tá? Então é importante que vocês tenham em mente que o procedimento do juizado especial criminal, ele é um procedimento comum, mas ele tem as suas peculiaridades. Outro procedimento também que envolve, que eles gostam de trazer no processo penal, é o júri. O júri, ele é o procedimento somente para crimes dolosos contra a vida, ou seja, é o procedimento para o crime de homicídio, de feminicídio, de infanticídio, de induzimento e instigação ao suicídio e aborto. Só para esses crimes e os crimes que estiverem conectados a eles. Então, este procedimento é o procedimento do Tribunal do Júri, que eles também têm gostado de trazer bastante pontos que envolvem aí o Tribunal do Júri. Uma outra situação que eles gostam também é a emendatio e a mutatio libelli. Inclusive no exame 45, eles trouxeram ali alternativamente a possibilidade ou de desclassificar para um crime mais, que era nem desclassificar, mas ok, eles trouxeram a ideia da desclassificação para um crime simples, sem a causa de aumento de pena, para o caput, ou então a emendatio libelli, para afastamento ali da causa de aumento de pena. Temos também as situações da mutatio libelli, que eles trouxeram já em questões, eles gostam de trazer em questões, nulidades, recursos, que sempre cai, questões que envolvem recursos, e até mesmo na peça sempre nós temos aí as situações que envolvem o recurso, e a lei de execução
penal. Como eu disse para vocês, a lei especial que envolve o processo penal, que eles gostam de trazer bastante, é a lei de execução penal. Inclusive, quase toda a prova tem uma questãozinha aí que envolve a execução penal, ok? Muito bem, esses são os pontos de maior incidência, os temas de maior incidência em processo penal. E aí se vocês falam assim, nossa, a maior parte desses temas eu não entendi. Eu não entendo quando aplica, eu não entendo como funciona, então a sua maior dificuldade está em processo penal. Ou então você pode falar, não, do direito penal eu entendo esse tema, mas não entendo aqueles outros. Do processo penal eu entendo esse tema, mas não entendo os outros. Então você tem pontos específicos, temas específicos, tanto no direito penal como no processo penal, para poder aí se aprofundar, entender melhor como funciona, ok? Eu vou encerrar esse bloco, daqui a pouco a gente volta com o nosso fluxo processual para entendermos como que a gente acha que o momento processual e a peça adequada para a segunda fase de penal da OAB. Até daqui a pouco. Voltamos, pessoal, com a nossa aula de mapeando a área na segunda fase de penal. E agora eu vou mostrar para vocês as noções que envolvem o fluxo processual, ou a linha do tempo, ou a régua processual, para que vocês entendam como que a gente faz para achar a peça processual. Então, encontrando o momento processual que estará expresso no seu enunciado, você tem de forma expressa no seu enunciado em que momento que está o processo. Sabendo encontrar esse momento processual, automaticamente você vai encontrar a sua peça. Por quê? Porque a peça ela é o ato processual seguinte do momento que você está no enunciado. Então, se eu estou aqui no enunciado, esse foi o meu último momento processual, a minha peça é o próximo ato processual. Então, com base no fluxo processual, com base em entendermos qual é o momento processual, automaticamente a gente acha a peça e com base em achar a peça, a gente consegue achar o endereçamento e ter uma ideia de quais são as teses que nós vamos poder alegar em cada uma das peças. Então, vou mostrar para vocês, a partir de agora, neste bloco, o nosso fluxo processual, as noções de processo penal, para que vocês entendam, achando o momento processual que está no seu enunciado, você acha a peça, o endereçamento e possíveis teses que podem ser alegadas. Então, a partir de agora, a gente vai começar a ver essas noções de processo penal. Então, nós vamos ter aqui o start do processo penal com a ocorrência do fato criminoso. Porque sem fato criminoso eu não vou ter inquérito e também não vou ter ação penal. Então a gente inicia aqui a ideia da persecução penal, do processo penal. Vejam que aí inicia o processo penal, não a ação penal em si, porque o processo penal engloba todos os elementos, né? Então nós vamos ter aqui o início da persecução penal com o fato criminoso. Após a ocorrência do fato criminoso, nós vamos ter, muito possivelmente aqui, a instauração do inquérito policial. Eu digo muito possivelmente, gente, porque vocês sabem que o inquérito policial ele é dispensável, ele não é obrigatório. Então, se eu tiver outros elementos que demonstrem que o fato criminoso aconteceu e quem tem ali possibilidade de ser o autor do fato, eu não preciso do inquérito policial porque eu tenho outros meios de investigação. E aí, se isso for possível para ensejar uma ação penal, não há necessidade do inquérito. Mas na grande maioria das ações penais, nós vamos ter o inquérito policial porque ele é a nossa forma de investigação mais comum no processo penal. Então, vou ter aqui a instauração do inquérito policial. Realizadas todas as diligências do inquérito policial, ele será finalizado. Depois disso, nós vamos ter o encaminhamento dos autos para o Ministério Público, sendo uma ação penal pública. Então, se o crime for de ação penal pública, nós vamos ter aqui o encaminhamento dos autos para o Ministério Público. O Ministério Público vai analisar este inquérito e ele tem 4 opções. Ou ele vai oferecer a denúncia, caso ele entenda que existem claros indícios de autoria e prova de materialidade, ele já oferece a denúncia. Se o Ministério Público entender que este inquérito policial não está bem formado, ele vai requerer que o delegado realize novas diligências. Então ele pede, né, para que o delegado realize novas diligências. Se o Ministério Público entender
que preenche os requisitos do acordo de não persecução penal, ele oferece o acordo de não persecução penal, que é o ANPP. E aí, só para vocês se lembrarem, o acordo de não persecução penal, ele está lá no artigo 28A do Código de Processo Penal. E aí, como requisitos básicos, nós vamos ter um crime que tenha pena mínima menor do que 4 anos, um crime que seja sem violência e exista aqui, sem violência ou grave ameaça, e que exista uma confissão formal e circunstanciada, ok? Mas se não for o caso do NPP, o Ministério Público, ainda entendendo que não existem elementos suficientes para oferecer a denúncia, nem requerer diligências e nem oferecer o NPP, ele vai determinar o arquivamento. Então, não existindo indícios de autoria e prova de materialidade, ele determina o arquivamento. E aí, arquivou. Na verdade, o inquérito policial só vai ser desarquivado caso surjam novas provas dentro do prazo prescricional do crime. Mas vamos imaginar que o Ministério Público ofereceu a denúncia. O Ministério Público ofereceu a denúncia, ele vai na denúncia, que é uma petição inicial, arrolar as suas testemunhas. Os autos vão para o juiz, então é petição inicial, juiz. O juiz vai analisar se essa petição inicial está de acordo com a legislação, está ok. E aí o juiz tem duas opções neste momento. Ou ele vai rejeitar ou receber a denúncia. Então ele poderá receber a denúncia e citar o acusado. Se o Ministério Público fez uma denúncia bonitinha, o juiz vai receber, ele percebendo que a denúncia preenche as formalidades legais, ele recebe a denúncia e manda citar o acusado. Lembrando que a citação no processo penal, ela pode ser uma citação pessoal, que é a regra, uma citação por hora certa ou uma citação por edital, ok? Muito bem. Realizada a citação, nós vamos ter um momento que os autos irão agora, obviamente, para a defesa, vamos dizer assim, né? Mas a gente ainda vai colocar aqui do seguinte sentido. O juiz recebeu a denúncia e citou o acusado se a denúncia estiver ok. Mas o juiz pode entender que esta denúncia ela está inepta, que ela não preenche as formalidades legais. E aí o juiz poderá rejeitar a denúncia. Se nós estivermos no procedimento ordinário ou no procedimento sumário e o juiz rejeitar esta denúncia, contra esta decisão, vejam que é uma decisão, contra esta decisão de rejeição da denúncia, cabe reze. Eu coloquei aqui para vocês também verem que cabe reze caso o juiz ele se negue, se recuse a homologar o ANPP. Também cabe reze, tá? Mas aqui vamos trazer essa ideia aqui. Caso o juiz entenda que a denúncia não preenche os requisitos legais, ele poderá rejeitar a denúncia. E aí, contra essa decisão, caberá o reze. Percebam aqui um ponto importante, que caso o juiz rejeite a denúncia, ele ainda não citou o acusado, porque a citação do acusado só vai acontecer caso ele receba a denúncia. Mas se o juiz, ao ler a denúncia, perceber que ela não preenche os requisitos legais, ele já rejeita a denúncia, o acusado nem sabe ainda que existe uma ação penal contra ele nem foi cientificado ainda, ele nem foi citado. E aí como é que vai funcionar isso, Marcele? Pois bem, caso o juiz entenda em rejeitar a denúncia, nós teremos o seguinte, eu vou ter então, aqui muito provavelmente colocar aqui numa outra tela. Então vamos imaginar aqui que eu tenho a rejeição da denúncia ou da queixa. A parte prejudicada, entendendo que é cabível o recurso, sendo o procedimento ordinário, procedimento sumário, ela vai interpor o reze. Eu vou precisar das contrarrazões de reze, para que então eu possa ter aí o encaminhamento dos autos para o tribunal e o tribunal profira o acórdão. Todo recurso, ele vai ter aqui deixa eu tirar abreviar aqui, para ficar melhor. Todo recurso, ele vai ter o direito aqui ao contraditório. E como é que vai funcionar nessa situação? Bom, caso o juiz rejeite a denúncia, o Ministério Público, ou a queixa também, né? Mas o Ministério Público, ele interponha e apresente as razões de reze, a parte contrária, que seria o acusado, vai ser intimado para apresentar as contrarrazões de reze. Então, haverá uma intimação para o acusado apresentar as contrarrazões de reze. Essa intimação para o acusado apresentar as contrarrazões de reze está lá na súmula 707, deixa eu apagar aqui,
na súmula 707 do STJ. Mas se vocês olharem bem, nós temos exatamente essa informação lá no artigo 581, inciso 1, da rejeição da denúncia cabe reze. Tem ali na remissão a súmula 707 do STJ, ok? Então, se porventura houver o reze, a interposição e a apresentação das razões de reze em razão de uma rejeição da denúncia, mesmo o acusado ainda não tendo sido citado, ele será intimado para apresentar as suas contrarrazões de reze, conforme a súmula 707 do STJ, ok? Muito bem, então foi para o juiz tem essas duas opções, ou receber a denúncia e mandar citar o acusado, ou rejeitar a denúncia. Lembrando que dessa rejeição da denúncia, porque estamos no procedimento ordinário e sumário, cabe reze. Muito bem, vamos imaginar então que o juiz ele recebeu a denúncia e mandou citar o acusado. Citou o réu. O réu então virá aos autos apresentar a sua defesa, que chama-se resposta à acusação. Importante que vocês entendam que a citação, a partir da citação, nós vamos ter aqui a cientificação da ação penal que existe contra o acusado e é o momento dele apresentar inicialmente a sua defesa num prazo de 10 dias. Então, se o enunciado me traz que o Ministério Público recebeu a denúncia e o acusado foi citado, a única peça cabível é a resposta à acusação, porque é o próximo momento processual. Perceberam? Por isso que eu falei para vocês, entendendo o fluxo processual, entendendo essa linha do tempo, vocês conseguem identificar o momento processual no enunciado e automaticamente vocês acham uma peça porque é o próximo ato processual, ok? Então aí apresentada a resposta à acusação no prazo de 10 dias, os autos voltarão para o juiz. Então, apresentada a resposta à acusação, volta para o juiz. Percebam, eu tenho aqui denúncia, petição inicial, juiz. Eu tenho, deixa eu colocar aqui de novo, olha só. Eu tenho, então, petição inicial, juiz. Eu tenho defesa, juiz. É assim que funciona no processo penal. Os autos vão para o juiz e o juiz aqui ele vai ter algumas opções. Ou ele vai receber novamente a denúncia, ou ele vai receber novamente a denúncia, ou ele vai rejeitar tardiamente a denúncia, ou ele poderá absolver sumariamente. Ainda neste momento, existe a possibilidade do juiz rejeitar a denúncia. Aqui eu coloquei só o recebimento da denúncia e a absolvição sumária para ficar mais organizado, tá? Mas ele ainda pode, caso você, na sua resposta à acusação da defesa, apresente alguma tese de inépcia da denúncia, o juiz ainda pode rejeitá-la. Mas vamos imaginar que o juiz aqui, ele vai receber e marcar a audiência, ou ele vai absolver sumariamente. Caso o juiz absolva sumariamente, ele está dando uma decisão de absolvição por uma excludente de ilicitude, ou por uma excludente de culpabilidade, desde que não seja a inimputabilidade, ou por atipicidade, ou por extinção de punibilidade. O artigo 397, ele traz somente essas 4 possibilidades para o juiz absolver sumariamente, ok? Caso o juiz absolva sumariamente, contra esta decisão cabe recurso. E aí nós vamos ter aqui o recurso de apelação ou de reze. Se o juiz absolver sumariamente em razão da excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade ou da atipicidade, nós temos o cabimento da apelação. Se o juiz absolver sumariamente pela extinção de punibilidade, nós temos o cabimento do reze, do recurso em sentido estrito. Por quê, Marcele? Porque o reze, ele primeiro vai ser analisado. Então, primeiro nós vamos analisar, quando a gente tem a possibilidade de recurso, nós vamos analisar se cabe o reze. E lá no artigo 581, inciso 7 e... É 7? Não, 9 e 10, se não me engano. Não, 7 e 8. Ou 8 e 9, agora não vou me lembrar o inciso exatamente. Mas eu tenho ali a possibilidade do cabimento do reze quando o juiz decidir ou não decidir pela extinção de punibilidade. Então, se a única tese dessa absolvição for a extinção de punibilidade contra esta decisão,
cabe reze. Os incisos é o 8 e o 9 do artigo 581, desde que seja uma absolvição sumária com fundamento somente na extinção de punibilidade, tá? Se a absolvição sumária foi com fundamento em outras situações, da excludente de ilicitude, culpabilidade, atipicidade, aí a gente vai ter a apelação mesmo, tá? É porque primeiro a gente tem que analisar o cabimento do reze, e como tem a previsão legal de cabimento do reze para decisões que extinguam a punibilidade, é por isso que cabe aqui essa possibilidade. Muito bem, mas vamos imaginar que o juiz o juiz não absolveu sumariamente, ele recebeu novamente a denúncia e ele vai marcar a audiência. Na audiência nós vamos ter então as oitivas. Eu vou ter a oitiva da vítima, conforme o artigo 400, eu vou ter a oitiva da vítima, das testemunhas de acusação, das testemunhas de defesa, dos peritos, acariações, reconhecimento de pessoas e coisas, e a última oitiva sempre vai ser do interrogatório, sempre vai ser do acusado no momento do interrogatório, em razão do princípio da ampla defesa, ok? Então sempre nós vamos ter aqui a oitiva nesta ordem obrigatória. Marcele não lembra a ordem, está prevista no artigo 400 do Código de Processo Penal. Então sempre tem que ser nessa ordem. Você não pode, se caso o juiz queira inverter esta ordem, a defesa sim surgiu, você vai alegar a nulidade da audiência. Perfeito? Realizada a audiência, nós vamos ter então agora... Opa, desculpa. Foi uma a mais. Nós vamos ter aqui a abertura do prazo para apresentação de memoriais. Então, ou seja, vamos voltar aqui para o momento processual. O seu enunciado te trouxe a informação de que houve a audiência, eu tive a audiência, você teve a audiência e o Ministério Público apresentou os memoriais. Se o Ministério Público apresentou os memoriais, a única peça cabível agora é a apresentação dos memoriais pela defesa. Então, se o seu momento processual expresso no enunciado for o fim da audiência e a apresentação de memoriais pelo MP, a única possibilidade que você terá para apresentar aqui será os memoriais da defesa. Então, você vai apresentar os memoriais da defesa porque é o próximo ato processual após a apresentação de memoriais do Ministério Público, ok? Maravilha! Que foi, inclusive, a peça que caiu no exame 45, né? Memoriais, e, inclusive, eles trouxeram ali, né, de forma escrachada, praticamente, o nome da peça. O Ministério Público, o juiz converteu as alegações finais em memoriais e o Ministério Público requereu a condenação, ou seja, se o Ministério Público apresentou a peça chamada memoriais e você foi intimado dessa peça, só te sobra agora apresentar os memoriais de defesa. Muito bem, apresentados os memoriais, você vai ter então aqui os autos sendo encaminhados para o juiz para que ele possa proferir a sentença. E aí o juiz ou ele vai condenar ou ele vai absolver. No processo penal, a sentença ou vai ser condenatória ou ela vai ser absolutória. É isso, tá? Muito bem. Então aqui, se a gente estiver no primeiro grau, ou você vai apresentar a resposta à acusação, caso o seu enunciado te informe que que o acusado foi citado depois do juiz receber a denúncia. Então, o momento processual para você apresentar a resposta à acusação é a citação do acusado. Se a última coisa que aconteceu no seu enunciado foi a citação do acusado, só te sobra uma alternativa, que é apresentar a resposta à acusação. Ou seja, se você for apresentar a resposta à acusação, que nem eu falei para vocês, achando o momento processual, vocês encontram a peça, o endereçamento e possíveis teses. Então vamos lá. Se o seu enunciado te trouxe, vou até apagar aqui a resposta à acusação. O seu enunciado te trouxe que a última coisa que aconteceu foi o recebimento da denúncia e o acusado foi citado. Logo, a única peça que você vai ter para apresentar é a resposta à acusação. A resposta à acusação, ela será analisada por quem? Pelo juiz. Então, este é o seu endereçamento.
Achou o momento processual que está expresso no seu enunciado, você vai achar a peça, você vai achar o endereçamento e a tese principal de mérito. Ou seja, você achou o endereçamento que é para o juiz. O juiz, neste momento processual, ou ele vai receber novamente a denúncia marcando a audiência, ou ele vai absolver sumariamente. Entre essas duas opções, qual você prefere? Para o seu cliente, que é o acusado, que o juiz receba novamente a denúncia, ou que o juiz absolva sumariamente seu cliente? Obviamente que você vai preferir que ele absolva sumariamente seu cliente. Logo, a sua tese principal vai ser a absolvição sumária, ok? Perceberam? Achou o momento processual, você acha a peça, você acha o endereçamento e a tese, o seu pedido principal. Agora vamos fazer isso com os memoriais. Vamos imaginar que no seu enunciado você encontrou informação de que ocorreu a audiência e o Ministério Público apresentou os memoriais. Deixa eu apagar aqui para ficar mais bonitinho. Então, se no seu enunciado você tem a informação de que o Ministério Público apresentou as alegações finais, requereu a condenação depois da audiência, significa dizer que ele apresentou os memoriais dele. Se este é o seu momento processual, final da audiência e a apresentação de memoriais pelo MP, só te sobra agora apresentar os memoriais da defesa. Perfeito? Então a sua peça vai ser a apresentação de memoriais pela defesa. Eu tô falando pela defesa só para vocês identificarem, tá? Mas a peça chama-se apenas memoriais. Muito bem, apresentados os memoriais da defesa, quem é que vai analisar esses memoriais? O juiz, até porque depois dos memoriais, alegações finais, finalizou, ele vai proferir a sentença, então é o juiz. O juiz vai analisar, você já achou o endereçamento. Na sentença, o juiz só tem duas opções, ou ele vai dar uma sentença condenatória ou uma sentença absolutória. Para o seu cliente, sendo o seu cliente o acusado, você quer que o juiz na sentença condene ou absolva ele? Você quer que o juiz absolva. Logo, você achou a tese principal dos seus memoriais, ok? Perceberam que encontrando o momento processual que está expresso no seu enunciado, você acha a peça, o endereçamento e o seu pedido principal. Então, este é o primeiro grau. Mas agora a gente também tem a possibilidade da fase recursal. Então, vamos caminhar. Vamos lá, então. Vou começar aqui com a sentença que acaba sendo que a gente estava falando. Então vamos imaginar que o juiz ele proferiu a sentença. E aqui pode ser tanto condenatória como absolutória, mas vamos trabalhar com a ideia de ser uma sentença condenatória e a gente estar atuando aqui em prol da defesa. Então o juiz proferiu a sentença, contra esta sentença cabe apelação. E aí agora eu vou trabalhar com vocês exatamente esse momento processual. O momento processual foi a sentença. A última coisa que aconteceu no enunciado foi a sentença, ou seja, a defesa foi intimada da sentença. Se a defesa foi intimada da sentença, essa sentença não tem obscuridade, contrariedade, ambiguidade ou omissão, logo o único recurso cabível contra a sentença será a apelação. Então, se o seu momento processual for a sentença, a última coisa que aconteceu foi a sentença, só será cabível a apelação. E a apelação, ela vai ser interposta para o juiz que proferiu a decisão, a sentença, e as razões vão ser endereçadas para o tribunal, porque a ideia do recurso é que seja, na verdade, reformada a decisão. Então, o seu objetivo principal na apelação é reformar a sentença. É esse o objetivo. Se for uma sentença condenatória, você vai buscar o inverso, a absolutória. Se for absolutória, você vai buscar a condenação. Então, sempre o objetivo é reformar a sentença. Muito bem. Então, nós tivemos aqui a sentença e a apelação. Contra uma denegação de apelação, então vamos imaginar que o juiz denegou a apelação. Denegar a apelação é não conhecer os requisitos de admissibilidade, é entender que a apelação não preenche os requisitos de admissibilidade. E aí vou trabalhar aqui um exemplo simples. Vamos imaginar que o juiz ele declarou a apelação
intempestiva. E a apelação foi interposta no prazo, fora do prazo, é intempestiva. Ele vai dar uma decisão de denegação, que é negar seguimento a esta apelação. Denegou o seguimento à apelação, vejam que é uma decisão judicial. Contra a denegação da apelação, cabe rese, artigo 581, inciso 15 do Código de Processo Penal. Então, se o juiz denegar a apelação, contra essa negativa, essa denegação, negar seguimento da apelação, cabe rese. Muito bem, mas vamos imaginar que não aconteceu isso, tá? Vamos imaginar aqui, eu vou trabalhar aqui com a ideia de que nós não tivemos aqui a denegação da apelação. Então vamos trabalhar que houve uma sentença e aí da sentença cabe a apelação. Antes de falar exatamente aqui da apelação, deixa eu colocar aqui as contrarrazões. Deixa eu limpar aqui, vou colocar aqui. Então vamos imaginar o seguinte, tem uma sentença, contra esta sentença será cabível a apelação. Então, se você foi intimado da apelação, vamos imaginar que você tenha sido intimado da apelação, tá? Foi intimado da apelação, foi intimado da sentença, cabe apelação. Não, Marcelo, eu fui intimado da apelação. A parte contrária interpôs a apelação. Se a parte contrária interpôs a apelação e apresentou as razões, agora você sendo intimado desta apelação, só te sobra apresentar as contrarrazões de apelação. As contrarrazões de apelação, gente, é o contraditório da apelação. Então, tudo que a parte contrária alegou na apelação, você vai buscar a reforma. Então, a ideia é você buscar a reforma da apelação. Vamos dizer assim, a reforma não, né? Mas o contrário da apelação, tá? Então, na apelação, você vai contra a sentença. Nas contrarrazões de apelação, você vai contra a apelação. É isso, é o contraditório da apelação. A apelação, então, foi interposta, apresentada as razões, a parte contrária vai ser intimada das contrarrazões bonitinho, e aí nós vamos ter, então, o encaminhamento dos autos para o tribunal, para que ele possa proferir um acórdão. Então, agora a gente trabalha aqui. Vou riscar aqui porque não aconteceu, tá? Aí será proferido, então, ou um acórdão unânime ou um acórdão não unânime. Caso seja proferido um acórdão unânime, contra este acórdão unânime, nós vamos ter a possibilidade do cabimento do recurso especial. Se a matéria que nós estamos discutindo for uma matéria infraconstitucional, eu vou interpor o recurso especial para o STJ. Mas, se o cabimento, houve o acórdão unânime, e a minha matéria é uma matéria constitucional, uma matéria prevista na Constituição, eu vou deste acórdão unânime para o STF. E vou com recurso extraordinário. Então, olha só, se a última coisa que aconteceu no seu enunciado foi um acórdão unânime, então a defesa foi intimada do acórdão unânime, você vai analisar se a matéria que está sendo debatido, ou então se o acórdão, né, ele está trazendo a matéria infraconstitucional ou constitucional. É isso que você vai analisar. Por quê? Porque ou será cabível recurso especial ou recurso extraordinário. Se a matéria ela for do Código Penal, tá falando de pena, tá falando de legítima defesa, tá falando de fato atípico, é coisa do direito penal. Direito penal é infraconstitucional. E aí você vai para o STJ com recurso especial. Se a questão que está sendo discutida é a possibilidade de retroagir uma lei mais benéfica, né, uma questão de princípio da legalidade, que são questões constitucionais, do acórdão unânime do TJ ou do TRF, você vai para o STF com recurso extraordinário, ok? Então, deste momento processual que é o acórdão unânime, ou você vai para o STJ com recurso especial, ou você vai para o STF com recurso extraordinário. Mas pode ser que da apelação e das contrarrazões seja proferido um acórdão não unânime. E se for proferido um acórdão não unânime, você sendo intimado deste acórdão não unânime, contra acórdão não unânime será cabível embargos infringentes e ou de nulidade. Então vamos imaginar que o seu enunciado diga que nós tivemos uma sentença, deixa eu colocar aqui, tivemos uma sentença, a parte apelou,
a outra parte, a parte contrária, contrarrazou, essa apelação foi para o tribunal e foi proferido um acórdão não unânime. Se o último momento processual for o acórdão não unânime, contra essa decisão, o único recurso cabível será que os embargos infringentes e ou de nulidade, ok? Muito bem. Mas aí eu tenho uma continuação aqui ainda. Vamos imaginar que o seu enunciado diga que foi proferida a sentença, a parte apelou, foi apresentada contrarrazões, houve um acórdão não unânime e a parte apresentou os embargos infringentes e ou de nulidade e foi proferido um acórdão nos embargos infringentes e ou de nulidade. Porque assim, gente, entrou com recurso, precisa de uma decisão. É uma decisão colegiada, por isso chama-se acórdão, tá? Então, aí a parte, ela opôs os embargos infringentes e ou de nulidade e o tribunal proferiu um acórdão. Então, é um acórdão, é uma decisão dos embargos infringentes ou de nulidade. Contra este acórdão, independente se for unânime ou não unânime, tanto faz, tá? Contra este acórdão, agora caberá ou recurso especial ou recurso extraordinário, tá? Então, se o último momento processual do seu enunciado for o acórdão dos embargos infringentes e ou de nulidade, você foi intimado deste acórdão, ou você vai para o STJ, ou você vai para o STF. É a mesma ideia. Como é que você vai saber se é recurso especial ou recurso extraordinário? A decisão está trabalhando teses do direito penal, do direito processual penal. Então, vai para o recurso especial, porque é uma matéria infraconstitucional. Não, está trabalhando questões constitucionais. Vai para o STF com o recurso extraordinário, ok? Então, se o seu último momento processual for o acórdão dos embargos infringentes e ou de nulidade, é isso que você vai fazer para o STF ou para o STJ. E aqui a gente trabalhou inicialmente, deixa eu colocar aqui para vocês. A gente trabalhou inicialmente a sentença, certo? Da sentença cabe apelação. E se fosse uma decisão de pronúncia? Gente, a mesma coisa, tá? Só que eu vou ter aqui o cabimento do rese. Então, vou colocar para vocês, só para vocês verem aqui a situação. Vou colocar aqui. Olha só. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui uma decisão de pronúncia. A defesa foi intimada da pronúncia. Contra a decisão de pronúncia, cabe rese. O rese foi interposto, foi apresentadas as razões, e aí eu vou ter a parte sendo intimada para as contrarrazões de rese, tá? Agora, se o rese, um adendo aqui, se o rese, vamos imaginar que o rese, ele seja denegado, vamos imaginar que o juiz entenda que o rese está intempestivo, né? Ele nega seguimento. Contra a denegação de rese, cabe carta testemunhável. É só para vocês saberem que a carta testemunhável ela caberia na denegação de rese. Mas vamos imaginar que não. Que eu não tenho aqui a ideia da denegação do rese e nem a carta testemunhável. Percebam que tirando aqui a ideia dessa decisão e do rese, todo o restante da fase recursal é exatamente igual nós falamos. Então, da decisão de pronúncia será cabível o rese. Você foi intimado da decisão de pronúncia, você vai interpor e apresentar as razões de rese. Não, na verdade eu fui intimado da interposição e das razões do rese pela parte contrária. Aí são as contrarrazões de rese. Aí você vai ter o quê? Encaminhamento desse rese para o tribunal. O tribunal poderá proferir um acórdão unânime. Se ele proferir um acórdão unânime de cara, contra este acórdão, ou caberá recurso especial ou recurso extraordinário, o que vai depender é a matéria que está sendo debatida. Mas se da análise do rese foi proferido um acórdão não unânime e você, defesa, foi intimado desse acórdão não unânime, desfavorável à defesa, contra essa decisão será cabível embargos infringentes e de nulidade.
Aí você vai imaginar então que teve os embargos infringentes e de nulidade, e aí você teve um acórdão, foi proferido um acórdão nos embargos infringentes e ou de nulidade. Contra este acórdão será cabível aqui ou recurso extraordinário ou recurso especial, que é exatamente a ideia de se a matéria debatida for uma matéria constitucional, vai para o STF com recurso extraordinário. Se a matéria debatida for uma matéria infraconstitucional, vai para o STJ com recurso especial. É isso. Então você precisa analisar o momento que você foi intimado. Qual foi o seu momento processual? O momento processual está no enunciado, você foi intimado dessa decisão. A partir disso, sabendo o próximo momento processual, você sabe qual é a sua peça. Com isso, a gente finaliza a nossa aula de hoje. Aguardo vocês nos nossos próximos encontros com uma nova rota traçada, para que a gente possa fazer aqui um caminho, trilhar um caminho de uma nova jornada, para que vocês possam obter a aprovação de vocês. Espero vocês nos nossos próximos encontros, de braços abertos e sempre disposta aí a ajudar vocês no que for preciso. Fiquem com Deus, um grande beijo e até mais. Tchau, tchau, pessoal!